Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes, para quem não me conhece ainda, né? Você que está chegando agora no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante para nós, espíritos imortais, quando nós estamos onde? Antes de encarnar. Quais são as nossas escolhas, né? Antes de encarnar? Então vamos falar sobre essas escolhas da encarnação, o que nós escolhemos ser, fazer, sofrer, viver. Vamos lá? Bem, amigos, vamos ao nosso estudo de hoje, né, para falar sobre as escolhas que nós fazemos antes de encarnar. Por que se importar com isso, né? É claro que é muito importante. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Por que eu sou médium? Eu não escolhi ser médium, eu não quero ser médium. Onde é que está o meu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio existe. Você escolheu tudo o que você queria antes de encarnar e passa por certas provas hoje, né? Existe todo um processo para isso. E às vezes as pessoas não compreendem, mas dizem, mas eu não quis, eu não escolhi. Por quê? Porque quando nós estamos na carne, a coisa é diferente. Mas vamos lá passo a passo para nós entendermos, né? Então vejam, antes de encarnar, nós temos um período, né? Um período que no Livro dos Espíritos, leiam sempre o Livro dos Espíritos, vocês vão compreender muita coisa do que eu falo só lendo o Livro dos Espíritos, tá? Lá diz que nós temos um período de erraticidade, né? O que é? É que nós somos espíritos errantes, né? É um nome bem estranho e antigo, né? Mas é para dizer que nós estamos no plano espiritual, vivendo no plano espiritual. Ou seja, de um desencarne da vida passada até encarnar de novo, nós temos um período. O que nós fazemos nesse período? Bom, logo depois do desencarne, uma adaptação, né? Que nós temos que fazer. Às vezes pode ter um sofrimento ali, né? Uma recuperação, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Bom, mas em algum ponto nós chegamos no momento que nós temos a compreensão da nossa vida espiritual e nós nos vemos diante da necessidade de encarnar. Por quê? Alguns vão dizer assim, não, esse mundo é muito horrível, eu não quero mais encarnar. O espírito tem o livre-arbítrio de ficar no plano espiritual o tempo que ele quiser. Mas existe uma coisa que acontece em nossa mente quando nós estamos no plano espiritual. Todos os erros que nós cometemos na vida passada, eles começam a bater na porta da nossa mente, né? Com a necessidade de evolução, com a necessidade de compreensão. Porque é como se nós estivéssemos numa faculdade, né? Numa universidade. Lá no plano espiritual nós começamos a ver espíritos evoluindo, mudando de plano, indo para missões mais importantes, e nós começamos a ver que, nossa, eu estou aqui estagnado. E aí nós buscamos as pessoas que conhecem disso. E no plano espiritual existem especialistas, né? Em planejar a encarnação, em explicar todas essas situações. Então vejam, quando essas necessidades, que podem ser culpas, necessidades de compreensão, de desenvolvimento pessoal, batem na nossa mente, vem a primeira ideia. Vou reencarnar, porque aí eu vou ter que passar por provas, porque eu estou vendo outros espíritos evoluírem. Eu também quero me aproximar de Deus, eu também quero crescer espiritualmente, eu quero ter missões mais importantes. Para ter missões mais importantes, a gente tem que aprender a trabalhar com as coisas menores. Trabalhar o nosso eu, né? Nosso ego, egoísmo, a nossa raiva, nossa tristeza, nosso ódio, os nossos perdões, né? Que nós deixamos de dar, todos esses sentimentos humanos e coisas que nós temos que recuperar do nosso passado. Pessoas que nós ferimos, que nós machucamos, né? Crimes que nós cometemos diante da espiritualidade. Todos nós temos as nossas falhas sem exceção. Para a Terra não vem santos. Independente de quem vem, sempre tem algum motivo, um erro, uma recuperação. O único que veio, digamos assim, livre foi Jesus, né? Mas todos têm, né, os seus caminhos, talvez outros, né, outros avatares aí da espiritualidade, né, Buda e outros, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Bom, então nós procuramos um departamento de encarnação para encarnar. E lá, esses espíritos especializados, eles vão analisar em nós vamos dizer quais são as nossas dificuldades e eles também vão dizer, olha, eu acho que esse aspecto você pode melhorar. E nunca é nos dado, digamos assim, tarefas
que são maiores do que as nossas capacidades, sempre são abaixo das nossas capacidades. Então não tem coisas assim insuperáveis. Né? Por quê? Porque as nossas dificuldades são divididas entre uma encarnação e outra. Não pensem que nós viemos assim para uma encarnação e simplesmente aprendemos tudo, descobrimos tudo e saímos limpos. Não, existem N dificuldades. Então lá, se nós queremos aprender através do sofrimento de uma doença, através de uma dificuldade com um familiar, coisas que nós tivemos no passado e às vezes encarnamos com aquele familiar que nós prejudicamos no passado, né? Para poder aprender com amor ali, às vezes com a responsabilidade de trazer como filho uma pessoa que nós ferimos. E aí se tornam aqueles filhos que não respeitam, que tentam prejudicar os pais, mas a responsabilidade dos pais é devolver em amor para que ele compreenda que é o amor que constrói, né? E não a raiva, o ódio. E se nós fazemos o contrário, nós estamos fazendo a mesma coisa da vida anterior. Mas vamos dar uma pausa aqui, né? Porque o Anderson costuma falar sem parar. Então, vamos dar uma pausa aqui, vamos pegar o Livro dos Espíritos. Eu sempre falo, tá tudo lá, né? A gente tem que ler. Então, olhem só. Lá na questão, não esqueçam, para quem não conhece, Livro dos Espíritos é feito em pergunta e resposta. Então, tem lá na escolha das provas, lá na pergunta 258. Então, é fácil de achar, porque a gente diz a pergunta, vocês encontram lá. Diz lá, quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, o espírito responde, que Kardec perguntava para os espíritos, né? Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, Kardec faz mais uma pergunta anexa a esta, que não tem número, né? Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Então, ele está perguntando, é Deus, então, que vai lá e diz, você vai passar por isso. E o Espírito responde, nada ocorre sem permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei ao invés de outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixando-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro, o caminho do bem, como o caminho do mal lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Então, muitas vezes, é a nossa vontade e não é de Deus, tá? Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Então, às vezes, as dificuldades vêm sobre nós para que a gente descubra formas de resolver, formas de passar por aquilo, de suportar, de ser resiliente, tá? Então, não é porque tem alguém lá jogando pedra para a gente cair, mas sim jogando pedra para ver a nossa habilidade de desviar, de usar essas pedras para fazer um castelo, uma casa, uma represa, de fazer coisas construtivas. Então, às vezes, a gente fica muito preso com a mente no sofrimento, achando que tudo é castigo, tudo é dor. Então, vejam. Outra pergunta interessante aqui, na 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? A resposta do espírito, não. Muitos acreditam na eternidade das penas e, como já disse, é um castigo. Então, as pessoas que estão apegadas ainda aos dogmas de igrejas, que você tem que sofrer para sempre, mas isso não acontece. 264. O que dirige o espírito nas escolhas das provas que quer suportar? Olha como essa é importante, né? Como é que ele escolhe? Né? Como é que ele pensa nas escolhas do que ele vai fazer? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar superá-la com coragem. Então tem pessoas que querem
mostrar que tem coragem de resistir, que elas vêm para a Terra não para ter o gozo das coisas materiais, né? Mas para demonstrar que elas conseguem se manter espiritualizadas e pedem para vir pobres, passando necessidade. E às vezes nós olhamos à nossa volta, mas eu sofro tanto com as necessidades, por que isso? Nós temos que demonstrar o nosso desapego, né? Então ele continuando na resposta do Espírito, outros querem se experimentar nas tentações da fortuna, que é uma tentação, gente, e do poder, bem mais perigosas do que o abuso e o mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato com o vício. Então, vejam, existem, às vezes, gente, até a riqueza nos corrompe, porque com muito dinheiro na mão, muito ouro na mão, você pode fazer inúmeras coisas, o bem ou o mal. Então, isso também é uma prova. Os espíritos que são viciosos pedem, sim, para ser testados pelo vício, para resistirem, né? Para ter o contato e não querer se viciar e não desejar experimentar. Alguns, sim, sucumbem, mas por isso que tem o nome, gente, prova, para a gente tentar suplantar, para a gente tentar, digamos assim, vencer, tá? Então vejam, tem outra pergunta aqui, ó, 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E aí ele responde, para vós, sim, para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Então vejam, quando nós estamos fora da carne, nós temos outra visão do universo, gente. Nós não temos a visão do sofrimento mesquinho, dos nossos desejos pessoais, das nossas autoafirmações. Então nós temos uma visão espiritual maior. Mas o que acontece quando nós encarnamos? Na Terra, nós temos o contato com a carne, a nossa vibração baixa. Nós ficamos num campo comum de vibração de diversos sentimentos carnais. Então, todo aquele nosso sentimento que nós tínhamos em vidas passadas, quanto aos nossos vícios, os nossos egos, o nosso ego, os nossos desejos, a nossa sexualidade de forma negativa, né, de forma prejudicial, tudo vem à tona, o nosso eu vem à tona. Né? O nosso eu que estava lá da outra vida, que é aquele eu contaminado, como diz no livro dos Espíritos, né? Ou é na Bíblia que fala isso, não lembro agora, o homem velho, né? O homem velho, que é aquele materializado, ele vem à tona. Para quê? Para nós sermos testados. Tá? Mas esse homem velho somos nós, quando nós estamos expostos às energias negativas, às provas. Então, quando nós superarmos, gente, tudo isso, através de encarnações e encarnações, cada etapa, superando cada sentimento negativo que nós temos, cada característica negativa, nós vamos cada vez mais nos tornar espíritos iluminados e vamos chegar num ponto, né? Num ponto que existem mentores espirituais que nos falam isso, né? E no livro dos Espíritos também comenta sobre isso. Nós vamos chegar no ponto de sermos anjos. Mas aí, gente, é um ponto bem lá distante, né? Nós vamos ter que aprender muita coisa, mas o nosso destino é esse. Chegar no ponto de nós termos tanto conhecimento espiritual, tanta experiência angariada durante todas essas vidas, que nós vamos ter o conhecimento para olhar a dificuldade e não se ferir com isso, olhar as ameaças e não se ferir com isso, olhar uma pessoa querendo nos agredir e não se sentir com raiva, revoltado e querer retornar com o mal. Nós vamos estar cada vez mais nos transformando para chegar nesse padrão espiritual elevado, mas isso é uma caminhada longa, não é em uma vida, gente. Não é uma vida, eu vou estudar tudo sobre a doutrina espírita, vou ler todos os livros, vou assistir todos os vídeos daquele careca lá, daquele canal, e aí vou me tornar um espírito iluminado. Não, gente, infelizmente nós temos muita caminhada, muitas coisas a aprender. Porque pense bem, as provas que você tem hoje, você pode vencer. Mas quando chegar na espiritualidade, você vai descobrir que vão ter provas novas. É como na escola, né? Você não chega na faculdade e faz o 1 mais 1, o ABC, né? As sílabas. Você não faz isso, você faz coisas daquele nível. Então pense bem, nós estamos numa classe da nossa escola. Vai chegar um momento com provas
mais complexas, mas aí nós vamos ter conhecimento para essas provas complexas. Hoje nós reagimos às provas que nós temos capacidade de superar, tá? Acredite, você tem a capacidade de superar, né? Na sua mão você tem as soluções para poder suplantar. Tem uma frase que diz assim: à frente do espelho eu vejo a causa e a solução de todos os meus problemas. Somos nós e nós precisamos buscar a solução, porque Deus está lá cuidando de nós, os bons espíritos estão cuidando e nós temos a capacidade. Então, gente, muito obrigado por ficarem até aqui, mais esse vídeo. Sejam sempre abençoados, tenham uma ótima semana, tenham muita paz e muita luz, porque vocês são mensageiros de Deus com a capacidade de espalhar luz pelo mundo. Vocês também têm essa responsabilidade, tá? Porque nós precisamos sim sempre fazer o bem, porque fazer o bem também evoluir. Isso também mexe com o nosso espírito e nossa compreensão. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com o Mestre Jesus, com Buda, né? Com Ramatiz, com quem vocês quiserem ficar, mas sempre dentro da luz, com muita paz. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.